motivo de alegria, mais uma noite estarmos podendo transmitir a palavra de Deus. Agradeço ao pastor pela confiança que nos deu, primeiramente a Deus. Vamos estar fazendo uma oração para que o Senhor venha nos capacitar. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus amado, Senhor, neste momento, Pai, eu me coloco na Tua presença, Pai, que não venha ser eu, Pai, mas que eu venha ser usado, Pai, através do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, que o Senhor venha falar ao meu coração e ao coração de todos os irmãos e irmãs que eu assistirem e ouvirem este vídeo, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, eu te peço a Sua graça sobre mim agora, meu Pai, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estava meditando na palavra do Senhor, o Senhor me deu uma palavra no livro de Tiago, no seu capítulo 1 e versículo 12. A carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12, ela tem a ver até com o que nós estamos passando nos nossos momentos atuais. A palavra do Senhor nos diz assim, a minha Bíblia tem como subtítulo, Provas e Tentações. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que amam. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebermos e tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos, por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos os primeiros lugares entre todas as criaturas. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra é uma palavra interessante, pois o Senhor vem nos ensinando a diferença entre provas e tentações. E Ele vai dizer que nós somos felizes quando nós passamos por provas. Porque quando nós passamos pelas provas, nós somos aprovados. E quando nós somos aprovados, nós chegamos mais perto de Deus. Da promessa que nos foi feita, a qual Ele disse que um dia Ele estava indo ao Pai, mas que um dia Ele voltaria para nos buscarmos. Então, irmãos, quando nós estivermos passando por provas, não é motivo de nós murmurar, não é motivo de nós não queremos nos achegarmos mais a Deus. E é interessante que a palavra vai dizer que quando nós for tentado, jamais nós podemos dizer que a tentação, ela vem de Deus. Porque Deus jamais Ele vai ser tentado pelo mal. Porque nós sabemos que Deus já venceu o inimigo. Quando o Senhor ali foi crucificado, foi a vitória de Jesus em cima do inimigo de nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vai dizer que o Senhor, Ele não prova ninguém. Interessante que ela vai dizer que as pessoas são tentadas por causa dos seus próprios desejos. Isso me faz lembrar do livro de Gálatas, no seu capítulo 5, a partir do verso 19, quando a Bíblia vai nos relatar sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Ou seja, quando nós estamos praticando as obras da carne, o inimigo, ele tem a aproximação em nós para nos tentarmos. Porém, a partir do momento que nós estivermos praticando os frutos do Espírito, nós estaremos matando a nossa carne, pois é a luta diária que nós temos entre a carne e o Espírito.
Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que esses desejos carnais, eles vão amadurecendo em nossas vidas, ou seja, o pecado, ele amadurece em nossos corações, e isso faz com que nós chegamos à morte. Mas quando Tiago escreve dessa morte, ele não está dizendo sobre a morte terrena, a morte da carne, mas sim a morte espiritual. Louvado seja o nome de Deus. Quando nós falamos de provas e de tentações, quando fala de prova, me faz lembrar de um homem por nome de Abraão, a qual a Bíblia vai nos relatar no livro de Gênesis, que Abraão recebeu uma promessa, e essa promessa demorou 25 anos para que se cumprisse em sua vida. Qual era essa promessa, irmão Marcelo? Essa promessa era que sua esposa Sara teria um filho. Agora Abraão, com 100 anos, avançado de idade, aquilo que Deus prometeu se cumpriu. Porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu não sei qual foi aquilo que Ele prometeu para você, mas tenha certeza, se foi o Senhor que prometeu, Ele há de cumprir. E ali a Bíblia vai dizer que agora Isaac nasce, e certa feita agora Deus quer colocar Abraão à prova. O homem a qual obedecia ao Senhor, e Deus o quer colocar à prova. Aquele filho que ele esperou por 25 anos que nascesse, agora Deus fala para ele sacrificar o seu próprio filho. Louvado seja o nome do Senhor. Para ele ir ali no monte chamado Moriá, e ali sacrificar o seu filho. Interessante que ele recebe esta mensagem um dia antes, e pela manhã ele acorda, e ele, como de costume, chama o seu filho, pega todos os utensílios de preparação para que fosse feito o holocausto. Ele pega as lenhas, ele pega o cutelo, tudo aquilo que era necessário, menos o cordeiro. E ali nesta caminhada, chegando a um ponto desta caminhada, ele fala para os seus servos que fique até ali, que dali para frente só iria ele e o seu filho. Agora estão subindo ao Monte Moriá, Abraão e seu filho Isaac. E algo que me chama muita atenção é quando Isaac pergunta ao seu pai: pai, aonde está o cordeiro? Ou o carneirinho em algumas traduções. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que o coração daquele pai se entristeceu de forma humana, porque quem é pai sabe, se Deus pedíssemos para nós o nosso filho, eu creio que nenhum de nós nos dias de hoje entregaríamos. Mas Abraão diz que Deus ia prover. E algo que me chama a atenção é que quando ele deixa aqueles homens e sobe com o seu filho, ele diz para aqueles homens assim: eu e meu filho Isaac vamos subir aqui agora sozinhos, nós vamos adorar o Senhor, mas nós voltaremos. Olha a fé de Abraão, irmãos. Eu não sei, irmãos, o que você está passando nos dias de hoje. Nós sabemos que o mundo está passando por uma grande prova a qual o Senhor permitiu que nós passássemos. Mas nós temos a certeza que se nós agirmos como Abraão agiu, nós receberemos a vitória. Muitas das vezes você pode estar falando: mas irmão Marcelo, meu marido está nas drogas, o meu filho está na prostituição. Eu não sei qual o seu problema, mas de uma coisa eu tenho certeza: o mesmo Deus que entrou com providência para Abraão, Ele é fiel para entrar com providência na minha e na sua vida, nesta noite ainda, se assim for a vontade dEle. E a palavra vai dizer que agora eles chegam ali. Abraão começa a preparar todo o holocausto. Só que o holocausto agora é o seu filho Isaac. Quando ele amarra, que ele levanta o cutelo
ele ouve uma voz e o anjo diz a ele que Deus tinha se agradado dele, que verdadeiramente o Senhor viu que ele era um homem obediente e que amava a Deus. E ali ele olhou para o lado, e ali ele já viu um cordeiro que Deus havia preparado para ser sacrificado no lugar do seu filho. Irmãos, que nós possamos ter a fé de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a Bíblia me fala em tentação, eu creio que a maior palavra que nós possamos meditar no dia de hoje sobre tentação, a passagem bíblica, é sobre o próprio Jesus. A Bíblia faz a narrativa que Jesus estava 40 dias e 40 noites jejuando. Ou seja, Jesus era homem, ele estava fraco naquele momento. E Satanás, sabendo daquilo, ele chega até o Senhor. Interessante que agora ele vai tentar ao Senhor nosso Deus. Se Satanás teve astúcia de tentar o próprio Deus, imagina comigo e com você, se nós dermos brecha, o que ele pode fazer em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Satanás fala para Jesus: o Senhor, você não é o Filho de Deus? Transforme essas pedras em pães. Pois ele sabia que o Senhor estava 40 dias e 40 noites sem dormir. E interessante é que Jesus vai responder dentro da palavra. Ele vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Jesus, sendo Deus, neste momento ele sendo homem, ele nunca se colocou na posição do Pai. Ele sempre engrandeceu o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, Jesus vai ser levado ao alto templo em Jerusalém. E ali agora Satanás diz para ele: pula daqui, dá ordem aos teus anjos, que os teus anjos vão vir te socorrer. Irmãos, muitas vezes nós podemos brincar de ser crente, mas o inimigo não brinca de ser inimigo. Aqui nós podemos ver que o Satanás, ele conhece a palavra de Deus, porque quando ele diz a Jesus que dará ordem aos seus anjos, isso está escrito nas escrituras do Salmo 91, e dará ordem aos teus anjos, e ele fará aquilo que te mandar. Então o inimigo conhece, irmãos, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós vivemos e praticamos a palavra do Senhor, ele não tem poder sobre a minha e a sua vida. Depois ele vai levar o Senhor ao alto de um pináculo, e ali ele vai mostrar todas as maravilhas do mundo, porque a palavra de Deus também diz que o mundo jaz é maligno. E agora ele vai falar: se o Senhor se dobrar e me adorar, tudo isso será seu. Isso faz com que eu entenda que o mundo não é de Deus. O mundo, neste momento a qual nós estamos vivendo, ele é de Satanás. E Satanás, ele é aquele a qual manda em todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E agora o Senhor Jesus vai dizer para ele: aparta-te de mim. E a palavra de Deus vai dizer que Satanás agora se afasta de Jesus por um tempo. Irmãos, o que eu quero deixar claro nesta noite é que nós temos que viver dentro da palavra do Senhor, praticando os frutos do Espírito Santo. Seremos provados, mas toda aprovação vai ser para que nós venhamos ser aprovados. Que os irmãos guardem essa palavra no coração. Eu quero estar fazendo uma oração para encerrar, em nome de Jesus. E eu creio que cada irmão, cada irmã que ouvir esta palavra, o Senhor Jesus há de falar com vocês, como está falando comigo nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, eu Te agradeço por esta palavra, Pai, a qual o Senhor colocou em nossos corações, ó Pai. Senhor, eu peço a Ti, Pai, ó Senhor, como o Senhor fez lá no Antigo Testamento, quando o Senhor passou o umbrais da porta daqueles servos que não seriam atingidos pelo anjo da morte, ó Pai.
num ato simbólico de fé, Pai, eu peço que o Senhor venha, Pai, passar o sangue derramado pelo Teu Filho Jesus naquela cruz, nas nossas portas, Pai, na porta de todos aqueles que ouvirem esta palavra, Pai. Ó Senhor, que praga nenhuma de chegar à nossa tenda, Pai. Ó Senhor, o Senhor sabe que nós estamos passando por um período difícil, Pai, a qual o vírus tem nos acometido a todo mundo, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor é aquele, Pai, que mesmo que nós passamos, o Senhor passa conosco, Pai. Vai visitando agora, Pai, todo hospital, Pai, todo aquele que está à beira da morte, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus amado, eu creio, ó Deus. A última palavra, ela vem do Senhor, Pai. Visita, Pai, os países, Pai, a China, a Itália, a França, Pai, o Brasil, Senhor, todos os países que já estão acometidos deste vírus, ó Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, repreendê-lo, Pai. Senhor, que todos que ouvirem, Pai, esta oração, Senhor, esta palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha falar aos corações deles, ó Pai. É o que eu te peço nessa noite e já te agradeço, em nome de Jesus. Ficam com a paz do Senhor Jesus. Um beijo no coração de todos. Amém.